Felizmente hoje nós temos a presença da professora Rosane, que faz estágio aqui no programa. Ela possui graduação em Matemática, licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, mestrado em Matemática pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e doutorado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Foi professora do Centro Universitário Franciscano e professora efetiva da UFSM. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFRS, campus Chapecó. Atua no curso de Matemática, licenciatura e no próprio MAT. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em geometria, história da matemática e ensino da matemática. Seja bem-vinda, professora. Fica à vontade. Beatriz, né? Obrigada, Beatriz. Boa tarde, então, a todos e todas. É uma satisfação estar aqui, né? Eu estou desde março na Unesp, mas tendo essa oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho, né? Eu estou desde março realizando estágio de pós-doutorado com o professor Dr. Marcos Vinícius Maltempe, né? E o tema do nosso trabalho é o pensamento computacional. Só que hoje eu vou falar uma outra, assim, dar um outro enfoque para o pensamento computacional, que na verdade não é o que eu estou trabalhando, que nós estamos com curso de extensão e com enfoque na formação de professores, tá? E também gostaria de agradecer, né, na figura do professor Lucas Mazzi, né, a oportunidade, o convite por estar aqui, né, nessa atividade. Vocês me ouvem sem microfone? Ou é melhor que microfone? Tá. Por causa da gravação. Bom, pessoal, eu vou fazer uma atividade assim um pouquinho diferente hoje. Tem aqui o tema pensamento computacional, mas eu vou focar mais no GeoGebra, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, se todos conhecem o GeoGebra, costumam utilizar o GeoGebra, para eu só saber, para ter uma noção, porque às vezes eu posso falar de uma coisa assim que todos conhecem e eu estou falando uma coisa que eu poderia ter passado, tá? Então, porque quando se fala do pensamento computacional, pensando em atividades para a educação básica, existem várias possibilidades, né? Quando a gente olha, por exemplo, para as atividades plugadas, existe o Scratch, que vocês já devem ter ouvido falar, né? A linguagem de programação Python, MakeCode, outros ambientes de programação ou linguagem de programação ou software que podem ser utilizados, tá? E também tem o GeoGebra. Eu acho que está dando... Se não quiser usar esse microfone, não precisa não, tá? A gravação tá pegando esse aqui. Se não, se quiser colocar do lado, você que sabe. Mas é porque esse microfone... da microfonia, Mas o que importa para a gravação é só esse quadradinho. Se quiser parar de usar, fica à vontade. Para mim é até melhor, porque depois eu vou trabalhar. Vocês me ouvem bem, pessoal? Tá. Então, pessoal, a ideia, retomando, é mostrar algumas atividades construídas no GeoGebra que poderiam ser trabalhadas para desenvolver o pensamento computacional. Então, é por isso que eu falei, eu vou pedir licença, depois vou sentar, vou abrir o GeoGebra, vou mostrar como é que constrói algumas atividades, tá? Mas antes disso... Então, o pensamento computacional é um processo, né, que envolve a formulação de problemas e suas soluções de modo que possam ser realizadas por uma máquina ou uma pessoa. Tá? Na verdade, usar, então, aspectos da computação para poder resolver problemas. Então, o que eu vou fazer hoje? Num primeiro momento, apresentar atividades, então, elaboradas no GeoGebra, de modo a explorar e discutir elementos do pensamento computacional, né, que possam emergir dessas atividades, e depois, se der tempo, apresentar ferramentas do GeoGebra Online. Porque o GeoGebra Online ele tem uma vantagem, né, que a gente pode construir atividades colaborativamente, né, compartilhar uma atividade e qualquer pessoa que tenha o link pode acessar a atividade do GeoGebra e pode contribuir. Vamos ver se dá tempo no final, pelo menos, de mostrar como é que funciona, tá? Bom, o pensamento computacional
surgiu, foi apresentado pela primeira vez em 2006 pela Jeanette Wing, né? E para ela, o pensamento computacional então se baseia no poder e nos limites de processos de computação, sendo eles executados por um ser humano ou por uma máquina, tá? E era uma habilidade que ela sugeria, né, que fosse incorporada a habilidade de leitura, escrita e aritmética. Então, uma outra habilidade analítica que todas as crianças tinham que desenvolver desde pequenininha até a idade adulta, tá? Então, as primeiras ideias. Também, pensamento computacional envolve resolução de problemas, entre outras, né, design de sistemas, compreensão do comportamento humano, por meio de conceitos, então, fundamentais da ciência da computação. Inclui uma série de ferramentas mentais que reflete, então, a vastidão do campo da ciência da computação, aquilo que eu comentei. Mas isso em 2006. Em 2011 ela mudou um pouquinho a definição, né? Então acrescentando que são processos, né, de pensamento envolvidos na formulação de problemas e suas soluções, de modo que as soluções são eficazes de tal forma, novamente, que uma máquina ou uma pessoa possa realizar, tá? Só para complementar aqui também, ela tem mais um conceito aqui que tem a ver com pensamento algorítmico, né? Então, o pensamento computacional se sobrepõe ao pensamento lógico e ao pensamento sistêmico. Inclui o pensamento algoritmo e o pensamento paralelo, que por sua vez envolve outros tipos de processos de pensamento, tais como raciocínio composicional, correspondência de padrões, pensamento procedimental e pensamento recursivo, tá? Então, guardem essa palavrinha aqui, recursivo, que eu vou usar bastante ela depois, tá? Claro que, pessoal, então a partir desse início, muitos autores, né, muitas correntes, muitas tentativas de definição para o pensamento computacional surgiram. Inclusive nos Estados Unidos, na Europa, outros países, tentativas de montar currículos para a educação básica, de modo que contemplasse o pensamento computacional. Eu não vou me deter nesse longo caminho, porque como eu falei para vocês, a ideia aqui é explorar o GeoGebra, tá? Então eu não vou explorar essas outras vertentes, né? O próprio Valente traz alguns aspectos do pensamento computacional, entre o Gaddanides, que esteve aqui, né, professor Gaddanides, que esteve aqui recentemente no CITEM, né, também trabalhou por muito tempo. Nós temos o professor Maltempe, né, também com algumas correntes. Eu escolhi uma porque é o que se aproxima do que está na BNCC, tá? Que é do Brackman. Deixa eu só o Brackman. O Christian Brackman é um professor do Instituto Federal do Rio Grande, Instituto Federal IFAR, Farroupilha, Instituto Federal Farroupilha do Rio Grande do Sul, e ele trabalhou na sua tese de doutorado com pensamento computacional, e ele apresenta uma definição baseada em todas essas definições que foram colocadas. Então, por isso que foi a escolha por essa definição, e também quando a gente olha a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é o que melhor se aproxima, então, dessa definição. Para ele também é uma distinta capacidade criativa, crítica, estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas, de maneira individual ou colaborativa, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possa executá-los, tá? Então, e como é algo que está relacionado com a resolução de problemas, é um processo cognitivo, então ele elenca 4 pilares, tá? Que são reconhecimento de padrões, decomposição, abstração, algoritmos. Tá? Então, são 4 pilares que, quando se trabalha com atividades, é o que pode aparecer de modo a
desenvolver a habilidade do pensamento computacional. Tá? E depois eu não vou me deter muito aqui, depois eu vou comentando nas atividades como que a gente vai reconhecer alguns desses aspectos, então. Só que a questão na questão da decomposição, a gente ainda acrescentaria a composição, porque a gente tem que decompor o problema muitas vezes para resolver o problema e depois fazer o processo inverso, que é voltar e compor o problema, tá? Para a gente chegar na solução final. A questão dos algoritmos vai ficar bem evidente quando for trabalhar com GeoGebra, porque o algoritmo aqui é no sentido de elaboração de um plano, estratégia, um conjunto de instruções para resolver o problema, tá? Porque quando o que vocês pensam em algoritmo? O que vem à cabeça de vocês quando se fala em algoritmo? Sequência de passos, ou o algoritmo de Euclides, lá da divisão, ou quem fez a disciplina de computação básica, Fortran, não vem à cabeça de vocês? Fortran, Pascal, essa coisa assim, né? Então, vejam quão amplo que é essa definição de algoritmos. Mas alguém comentou, sequência de passos, né? Então, uma sequência de passos para resolver um problema. Agora, como que vai ser essa sequência aí depende do contexto, tá? Se eu estiver usando um ambiente de programação, uma linguagem de programação, ou simplesmente usando as atividades desplugadas, né, que são, a gente pode resolver um problema seguindo uma sequência de passos no papel, tá? Fazer um bolo, por exemplo. Você tem uma receita, é um algoritmo, né, gente? Tá? Não necessariamente tem que estar ligado à computação. Aqui eu já comentei. Aqui tá, já tinha colocado. Essa definição de algoritmo, ela está na BNCC, tá? E lá está muito presente, bom, o algoritmo é uma sequência finita de procedimentos que permite resolver um determinado problema. É a decomposição de um procedimento complexo em partes mais simples, relacionando-as e ordenando-as, e pode ser representado graficamente por meio de um fluxograma. Tá? A BNCC, os livros didáticos, principalmente os livros do Programa Nacional do Livro Didático, do ensino médio, eles trazem muito isso, o algoritmo e o fluxograma. Na verdade, muito associado à representação do algoritmo por meio de fluxograma. Tá? Bom, gente, então eu vou... que eu já comentei, sair um pouquinho agora desse início sobre pensamento computacional, então com uma habilidade para resolver problemas, tá, gente? Usando então ferramentas da ciência da computação. E vamos especificamente então, vou focar na questão das atividades plugadas. Não sei se vocês já viram esses dois termos, atividades plugadas e desplugadas. As atividades plugadas são aquelas que são realizadas no computador ou usando qualquer outro recurso digital. As desplugadas não necessariamente precisa do computador. Resolver uma trilha, construir um origami, né, Carol? E então são atividades que podem ser desenvolvidas, né, então, para trabalhar o pensamento computacional sem usar um recurso digital. Entre a linguagem Logo, né, gente, que acho que foi o início de tudo, né, não sei se todos vocês já ouviram falar. Então, hoje eu vou focar no GeoGebra. Bom, o GeoGebra, acho que todos vocês, então, já pelo menos ouviram falar do GeoGebra. Não tem ninguém aqui que nunca tenha visto. Ele é um software de matemática dinâmica ou de geometria dinâmica, né, que ele foi criado em 2001, então já tem mais de 20 anos, né? É um software livre, de código aberto, de fácil manuseio, tá, gente? Tem interfaces muito boas, assim, relaciona a álgebra, por exemplo, com geometria, dá para trabalhar probabilidade, estatística. Não vou ficar listando todas as funcionalidades do GeoGebra, tá? Tem esse site aqui, que é o site do Instituto GeoGebra, tá? Eu não vou abrir aqui para vocês, mas é um site que tem algumas
atividades, assim, algumas sugestões de atividades. Acho que é um dos primeiros sites do Brasil, né, que na verdade é uma rede mundial e o Brasil também faz parte, que fala um pouquinho sobre o GeoGebra e tem sugestões de algumas atividades. Na minha opinião, ele está um pouquinho desatualizado, tá? Porque hoje a gente já tem muita coisa. O que eu vou me deter mais para o final, é esse aqui que é o GeoGebra Online, tá? Então, eu vou mostrar para vocês ali, para quem nunca interagiu com o GeoGebra Online, como é que faz. Deixa eu só controlar o tempo. É uns 45 minutos, né? Mais ou menos. Tá, só para eu controlar aqui o tempo. Professora adora falar, né? Tá, pessoal? Então, eu escolhi algumas atividades aqui. Eu não vou fazer todas, algumas eu vou mostrar, tá? A preferência pela geometria, porque a minha formação é geometria, tá? E também porque é onde eu vislumbro, assim, que tem mais possibilidades de a gente trabalhar no GeoGebra. Porque o GeoGebra, por conta da sua estrutura, por exemplo, uma sequência. Que trabalhar uma sequência pode desenvolver o pensamento computacional. Sequência de Fibonacci, por exemplo. Eu vou trabalhar no Scratch, eu preciso dizer lá como é que escreve a sequência de Fibonacci. Só que no GeoGebra tem um comando que a gente coloca lá e a sequência já sai prontinha. Então é meio que imediato, assim. Só que quando a gente vai para a geometria, a gente pode fazer muita coisa sem ter aquela resposta imediata, tá? E quando a gente escolhe os fractais, bom, os fractais por si já tem muita riqueza matemática para ser explorada, né? Então eu vou mostrar para o primeiro que eu escolhi aqui, eu escolhi 2, tá? É a curva de Koch, acho que é assim que fala, que na verdade, onde é que aparece? Assim, aparece no floco de neve, né, pessoal? Depois vai ficar mais evidente aqui num desenho que eu trouxe para vocês. Então, na verdade, a gente quer construir essa curvinha aqui, ó. Parece bem difícil, né? Pensar assim, bom, como é que eu vou construir isso no GeoGebra? Mas é um processo, gente, recursivo. Lembra que eu falei para vocês antes? É um processo recursivo que se repete. E aí o GeoGebra tem ferramentas que permitem a gente construir isso. Não precisa toda vez eu ficar dividindo o segmento em 3 partes iguais. Eu crio uma ferramenta, uso a ferramenta e ele vai dividindo em 3 partes iguais. Tá? Então, a gente começa, aqui já é o estágio 1, o primeiro, depois já é o estágio 2 e assim por diante, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que usa, para quem nunca viu, a ferramenta criar ferramentas. O comando, né, ferramenta, criar uma nova ferramenta, tá? E vou fazer isso para essa primeira curva, tá? Então, ele tem eu já vou sair daqui, já vou para o GeoGebra, mas ele tem um comando, pessoal, que a gente faz assim, ó, que é esse criar uma nova ferramenta, que eu preciso identificar os objetos iniciais da construção, os objetos finais e salvar, com um nome, com um ícone, e toda vez que selecionar a ferramenta, selecionar os pontos, um novo objeto ele é construído. Tá? É mais ou menos essa ideia aqui. Imagino que muitos de vocês já tenham trabalhado, né, com essa ferramenta. Deixa eu só... Tá, pessoal? Então a gente vai começar. Eu só vou pedir licença agora que eu vou sentar um pouquinho para poder... Acho que não sei se vocês conseguem me... Agora é a hora da verdade. Agora é a hora que ver se a aula funciona ou não, quando a gente vai para o computador, né? Então, mas eu já trouxe meio pronto, né? Porque se der algum problema, a gente puxa a solução pronta. Pessoal, então aqui a ideia começa com um segmento, tá? O layout do GeoGebra, para quem não está lembrado, né? A gente tem a janela da álgebra e a janela de visualização. É uma delas, né? Porque tem duas, de 2 dimensões, tem a de 3 dimensões, né? E assim por diante, tá? Então, pessoal, qual que é a ideia aqui, ó? Começa com um segmento e tem que dividir o segmento em 3 partes iguais, tá? Todo o processo
vários segmentinhos. Aqui a gente começou com o maior. E depois o processo para construir a curva é dividir ele em 3 partes iguais, tira o segmento do centro, constrói uma parte do triângulo equilátero e faz todo esse processo, tá? Como nós vamos fazer esse processo para segmentos de vários tamanhos, então nós vamos usar um resultado da geometria plana, construção geométrica, não sei se vocês lembram, para dividir um segmento em 3 partes iguais. Tá, gente? Vamos ver se vai funcionar aqui. Então, primeiro, escolhe um ponto na tela, depois o ponto E, traça uma semirreta, vou tentar fazer aqui. Marca um segmento de tamanho qualquer, não muito grande, tá, pessoal? E depois vai construindo circunferências, ó. Uma circunferência com centro A e raio CD, tá? E assim por diante. Marca o ponto de interseção. Tá aparecendo para vocês? Outra circunferência. Marca o ponto H, aqui eu já eliminei os rótulos. Outra circunferência, marca o ponto de interseção, liga o último ponto obtido com o ponto B. E a partir de agora, vai traçando retas paralelas. Por esse ponto, traça uma paralela a esse segmento, por esse ponto, traça uma outra paralela ao segmento, tá? Ó. Marca o pontinho K aqui. Marca o ponto L aqui, tá? A ideia agora é esconder, porque essas são construções auxiliares no GeoGebra, pessoal. O objetivo final é construir aquela curva. Então, só que a gente tem que fazer muitos passos elementares até, auxiliares, enfim, até chegar no resultado final. Então, eu vou esconder todos esses, vou deixar só os últimos pontos. Opa, esse aqui eu vou deixar, esse aqui, tá? Deixa eu ver. Ó, limpei. Na verdade, se a gente apagar eles, vai sumir a construção, tá? O esconder aqui tem uma opção de seleciona e... aqui. Não, perdão. Clica no segmento e esconde ele. Mas para ganhar tempo eu vou já desmarcar aqui. Agora, pessoal... Então, o objetivo é construir aquele primeiro triângulo. Aí que a gente vai criar a ferramenta. Ó. Criar uma nova ferramenta. Pode? Não, vou tocar lá. Não pode tocar aí na entrada aqui. Mas eu não vou contato, velho. É uma contato de tela aí. Ah, tá. Desculpa, não vi. Quando eu tô aparece. É? Mas já está. Ah, tá, me avisem, desculpa, eu não vi então o mau contato. Mas deve ser a... Pessoal, então aqui, ó, essa é a única que eu vou fazer, então vou fazer com mais detalhes para quem nunca viu aqui. Gente, os objetos, olha aqui, ó, voltando, desculpa aqui. Então, ferramentas, criar uma nova ferramenta. Aqui, ó, objetos finais, objetos iniciais e o nome. Então, os objetos iniciais, o que a gente precisa? O ponto A, o ponto B, que são os extremos do segmento grande, tá? Nós precisamos do ponto E e do segmento CD, que é o que vai sempre dividir o segmento em 3 partes iguais. Para objetos finais, os pontos K e L construídos. Perdão, gente, eu pulei uma etapa aqui. Antes de construir a ferramenta, eu falei do triângulo e não fiz a construção. Pessoal, nós temos que achar, porque a ideia é construir o estágio 1 da curva, que é o segmento com o triângulo aqui. Então, considera 2 circunferências, tá? Com centro em K e centro em L, mesmo raio, e marca esse ponto aqui, ó. Tá, gente? Então, perdão que eu... Aí eu marco os segmentos, ó. E vou esconder agora as 2 circunferências. Só comentei, perdão. E vou só esconder esse aqui.
tá? Essa é a curva no estágio 1. Agora sim, agora nós vamos criar a ferramenta. Então, volta aqui. Então, ó, os objetos iniciais de novo. O extremo do segmento AB, o ponto E, o CD, tá? Os objetos finais, sim. Então, os 3 pontos construídos, o K, o M, o L, deixa eu apagar esse aqui que não precisa, e os 4 segmentos construídos. Aqui, 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 aqui. Ó. Estão os 4 aqui. Vou chamar isso aqui de ferramenta 4. Concluído. Ferramenta, vamos ver se vai funcionar agora. Vou selecionar a ferramenta 4. Então, eu preciso agora selecionar o A. Primeiro nós vamos construir aqui, ó, no segmentinho AK. Então, é o A e o K, que são os extremos do segmento. E o C, o D e o E. Oh, não, peraí. Deixa eu pegar esse aqui que está pronto, já que funciona. Ó. O A, o K, o E, o C e o D. Ó. Tá? Mesma coisa, ó. Esse curva é o mesmo que eu fiz ali, tá, gente? Só aqui, ó. É na ordem que aparecia aí, que você selecionou. Tem que ser na mesma ordem, né? Tem o K, o M, o C, o D... Perdão, deixa eu fazer de novo aqui. A curva, a ferramenta curva. É o K, o M, o E e o CD. Ó, pessoal, tá? Vou fazer mais um só. Curva selecionado. Agora esse aqui, ó, o pequenininho aqui, ó. Ó, A, acho que é R aqui, o E, o C e o D, ó. E depois, o que a gente faz? Aí tem que fazer o processo manual, né? Tem que esconder o segmento do meio aqui, e manualmente, ó. Então, vou esconder aqui, ó, exibir objeto, escondeu, ó. Aqui a mesma coisa. Às vezes vai ter que... É que aqui tem vários, agora... Ó, tá? Então, tem todo o processo aqui. Ok, pessoal? Eu sei que é um pouquinho rápido, mas essa... E aí a gente chega... Deixa eu só... Tchan, tchan! Tá aqui. Mágica. Na verdade, não. Na verdade, eu tive que fazer um por um aqui, tá, pessoal? Então, gente, eu considero assim como... uma atividade em que tem todo um processo, tá? Não é simplesmente usar o comando, tá? Tem que pensar, o aluno tem que pensar como é que faz, tá? A gente tem que usar conhecimentos matemáticos, que ele, por exemplo, ali, o dividir o segmento em 3 partes iguais é essencial, gente, tá? Usar as ferramentas do GeoGebra, em especial aqui o criar ferramenta, tá? Depois, claro, dá para esconder esses rótulos, essa coisa de esconder os objetos auxiliares, tá? Então, na minha percepção, é uma atividade que dá para trabalhar o pensamento computacional. Tem a ideia do algoritmo, mas não do algoritmo como a gente comentou, mas o algoritmo, uma ideia de sequência de passos. Reconhecimento de padrões, tem muito padrão aqui nessa figura, né? A questão da abstração muda um pouquinho no sentido da abstração como a gente conhece. Mas como o criar uma ferramenta é algo assim que seria o diferencial aqui nesse sentido, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta agora, eu posso continuar, querem perguntar depois. Que eu também estou controlando o tempo aqui. Acho que guardem então as perguntas para depois e... Tá, pessoal? Então essa é uma. Deixa eu voltar aqui pro slide. Por exemplo. Tá ok? Tá. Aqui também tem uma outra coisa que se estiver trabalhando na sala de aula com os alunos, gente, e é uma atividade que dá para fazer com os alunos do ensino médio.
anos finais do ensino fundamental, mas dá para fazer com os alunos do ensino médio. Não é uma atividade impossível de ser feita na escola, por exemplo. E também dá para trabalhar tudo isso, ó. Tem não só a construção, como tem uma outra parte, que é a parte da algébrica, porque, por exemplo, aqui, ó, nessas colunas, a primeira é o tamanho do segmento. Então, tinha um segmento no estágio 0, no estágio 1, perdão, ali, que seria o C0, n igual a 1, que é o estágio 0, quando começa com o segmento de tamanho A. Depois, quanto que foi retirado? 1/3 dA. Quanto que sobrou? 2/3. Mas qual que é o tamanho da curva final? 1/3, mais 1/3, mais 1/3, mais 1/3. dA, né? 4/3. Então, e no estágio 2? No segundo ali, quanto que tinha no início? Era 4/3 dA. Ou seja, em cada coluna gera uma progressão geométrica. Tá? Então tem outros conteúdos que podem ser razão 4/3 e assim por diante, tá? É muito difícil trabalhar com A? Coloca 1, os alunos no ensino médio. Bom, nosso A vale 1. Então a gente cria e pode ser explorado, porque fractais também, né, tá intimamente ligado com questão de progressão geométrica, tá? Essa tarefa foi você que fez, tá? GeoGebra não oferece, não? Não tentei fazer no GeoGebra, mas fui eu que fiz. Na verdade, pessoal, isso aqui foi uma aluna que eu orientei em 2015 que fez essa tabela. Mas a gente nem tinha noção de pensamento computacional na época, tá? Mas foi ela, até eu peguei emprestado mas foi ela porque ela aplicou a atividade com os alunos e os alunos construíram, tá? Mas era outro contexto, não tinha nada a ver com pensamento computacional. Ela estava justamente trabalhando progressões geométricas com aplicações. Talvez, acredito que dê para fazer essa sequência, tá? Eu não parei para pensar agora. Bom, pessoal, só vou olhar meu tempo aqui. Aqui, ó, esse aqui eu deixo de tarefa para vocês fazerem, ó. Olha só, esse é o floco de neve. Eu fiz a mais fácil, vocês fazem a mais difícil. Pessoal, posso até disponibilizar esse material, se vocês tiverem interesse, depois também bem tranquilo. Pessoal, esse aqui é o floco de neve, né, de Koch, que a gente costuma... E aqui, ó, dá para começar com um triângulo retângulo. E aí, triângulo equilátero. Em cada lado do triângulo equilátero, a gente faz aquele processo. Sabe que antes a gente fez para curva unidimensional, agora faz para cada um dos 3 lados. Então, a mesma ideia. Ó. Aqui, ó, primeiro e assim por diante. Ok? Percebam que é possível de trabalhar. Tá? Inclusive pensando em alunos da educação básica. Claro que demanda tempo, aí tem toda uma questão também não é uma atividade que a gente faz em 5 minutos, né? Mas os alunos... A minha orientanda, ela fez com os alunos, mas ela fez no contraturno, então eles construíram. Claro, com uma orientação do professor, eles conseguiram construir. Uma outra, gente, que eu não vou detalhar aqui, também, né, o triângulo de Sierpinski. Cheio de padrões aqui, né, processo recursivo, tá, pessoal? Uma figura muito bonita, né? E aqui na verdade, esse aqui é até mais simples, eu comecei com o mais difícil. Criar a ferramenta aqui, gente, é um processo até mais simples, porque a ideia é começar com um triângulo equilátero, encontrar os pontos médios dos 3 lados e construir esse triângulo do centro aqui, o menorzinho, ó. E aqui tem todos os passos de como criar a ferramenta, tá, gente? E aí, tá ele prontinho aqui, ó. Com tantas interações quanto se desejar, tá? É só clicando. Aqui é mais simples ainda, porque a ferramenta basta clicar nos extremos do segmento, ó. Por exemplo, eu acho que não estou conseguindo ver ali. Oi, perdão. Mas esse ponto, esse aqui, se a gente clicar nesses 2 pontos, ele vai criar esse triângulo aqui, ó. Se clicar nesses 2 pontinhos, ele é uma ferramenta mais simples que a que eu fiz aqui com vocês. E aqui, claro, né, pessoal? Aqui eu deixei para vocês
a questão da janela da álgebra, né? Todo o processo, porque uma das vantagens que eu vejo no GeoGebra é essa possibilidade de relacionar álgebra e geometria. Tá? Tem numa janela o desenho, a representação, e na outra o ponto, a curva, tudo que está sendo construído algebricamente. E tem uma outra maneira de construir o triângulo de Sierpinski usando uma outra ferramenta que é criar lista, gente. Que é uma outra coisa também que assim, a gente pode usar. E também eu vejo como um processo que não é simplesmente o aluno, ele não tem a resposta pronta. Então, esse aqui não vai dar tempo, infelizmente, de fazer, mas esse aqui é o processo inicial, né? Dado um triângulo equilátero. Então, se vocês, olha só, esse A1 aqui, esses 3 pontinhos, eles são os vértices do triângulo, tá? Eu até selecionei aqui, porque esse aqui é um comando do GeoGebra, ó. Quando a gente relaciona, ele tem uma opção polígono, e aí ele vai conectando os pontos da lista para formar o polígono. Tá? Esse aqui é um processo um pouquinho mais demorado, mas também tem essa possibilidade. Até eu acho que a Lara Barbosa, acho que muitos de vocês conhecem, é Lara Barbosa, né? Ela fez a dissertação de mestrado dela com algumas dessas construções também se não me engano, acho que essa tem uma parecida num artigo que ela escreveu, ela fez um experimento com os alunos do curso aqui de matemática. Então, ó, aí tem, só criando listas, ó. É mais simples, tem menos passos, né? Mas não que seja mais simples, perdão. Mas tem menos passos e aí a gente consegue, ó, tudo isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. A parte algébrica é isso. Mas olha o tamanho, eu nem consegui puxar muito aqui porque é uma lista bem grande de números. Aqui também já é meio que repetido com o anterior, mas eu vou mostrar para vocês uma outra solução para esse problema usando o Scratch, tá? Porque o Scratch é um dos mais conhecidos assim para trabalhar pensamento computacional com a educação básica, principalmente o ensino fundamental anos finais, né? E pessoal, não sei se vocês já viram o layout do Scratch, do ambiente de programação. Aqui a gente tem um algoritmo com uma linguagem de programação em blocos, tá? Então dá para fazer, e aqui é a resposta. Aqui é o processo, o algoritmo, a linguagem de programação que é formada por blocos lógicos, e tem a resposta aqui que é o triângulo de Sierpinski, tá? Então, para vocês perceberem, é o mesmo problema, resolvido de 3 maneiras diferentes. Usando o GeoGebra de 2 modos, usando os recursos do GeoGebra, as possibilidades que o GeoGebra oferece e usando o Scratch. Tá? Beatriz, como é que eu estou de tempo? Agora... Como? Tá. Agora eu só vou mostrar, não vou construir muito. E aqui, pessoal, também, ó, essa aqui ela é um pouquinho mais difícil, ela não é uma construção muito simples, que é a propriedade reflexiva da elipse. Isso aqui a gente fez com um outro professor da universidade que eu trabalho, uma bolsista. Nós fizemos um projeto de pesquisa, fizemos essa construção, e ela é toda, a maior parte da construção é usando o comando criar lista. Tá? Eu tenho depois aqui o link da atividade, e aí se vocês tiverem interesse, vou disponibilizar o material e vocês olhem ali os passos da construção. Tá? Também, gente, tem padrão ali na hora dos vetores, né? Então, essa aqui, tem 2 aqui que eu quero mostrar para vocês, de mandalas. Não sei se vocês já trabalharam com mandalas. Já viram, né? Alguns devem ter em casa, enfim. São objetos, assim, figuras do ponto de vista da geometria muito bonitas, né? Com simetrias, Então,
Claro que aqui tem uma... o que significa, da onde vem a palavra mandala, né? O que significa círculo, centro, circunferência. Então, esse trabalho foi uma orientanda de TCC que fez no ano retrasado. Também, quando ela começou a fazer o trabalho, a gente nem pensava em pensamento computacional, tá? Nem tinha. Ela fez, na verdade, mais a construção da mandala. Inclusive, ela queria aplicar na escola com os alunos, mas por conta da pandemia, fazer os alunos construírem as mandalas geométricas. Claro, situações mais simples, né, pessoal? Também não dá para a gente, muitas vezes, dependendo do contexto da sala de aula, não consegue, naquele curto espaço de tempo, fazer uma atividade mais elaborada. Ela tinha a intenção de trabalhar com os alunos, mas por conta da pandemia não foi possível. E aí, ela, então, só fez as construções. Claro, mas professora, isso aqui é uma mandala? Gente, isso aqui é simplesmente a divisão de uma circunferência. Mas para um aluno da escola, dos anos finais do ensino fundamental, gente, já é um processo de construção bastante elaborado. Claro que seria uma mandala muito simples, diferente dessa aqui que ela fez. Essa aqui já é mais elaborada, tá? Mas o que eu queria chamar, por que eu trouxe agora esse exemplo, olhando no contexto do pensamento computacional? Tá aqui. Porque aqui a gente está usando uma outra ferramenta que permite um pouco de generalização no GeoGebra, que é o controle deslizante, ó. Aqui, ó. Tá? Fixa um número variando de tanto, escolhe um número, perdão, variando de tanto a tanto, e a gente usa para o desenho se mover, aqui no caso vai aumentando o número de lados da divisão da circunferência, se eu pensar o número de lados do polígono construído, tá? Então é algo que permite não é uma dinamicidade no desenho, na construção, tá, pessoal? Então aqui, ó, claro que aqui ela fez mais elaborado, colocou uma caixa de texto, então teria que ter mais tempo para trabalhar aqui, para mostrar todos os... Aqui tem todos os passos, ó, da construção. Então, tem o comando sequência, tem outras... Mas aqui, gente, ó, então é uma coisa que também faz o aluno pensar, ó, n igual a 4, quadrado, e assim, ela colocou até 12. Tá? Na verdade, construir um polígono, nem tem circunferência aqui, mas construir um polígono de n lados, um polígono regular que poderia ter a circunferência que ela acabou tirando daqui. Tá, pessoal? Então, essa questão do controle deslizante, que eu queria chamar a atenção dessa construção aqui. Voltando aqui, estou quase... Esse aqui também, esse aqui é mais elaborado, tem muita simetria, mas é bem interessante também a construção só usando geometria básica. Segmento, mediatriz, tá? Usa os recursos do GeoGebra de simetria, que também ele tem umas ferramentas ali para construir simetrias, né? Translação, rotação. E por fim, também dá para fazer jogos no GeoGebra. Tá? Dá para fazer jogos no GeoGebra. Não são tão simples. Aí, realmente, dependendo do jogo, gente, é um pouquinho mais elaborado. Tá? Eu vou mostrar esse aqui para vocês, que eu fiz ele agora, claro, a partir de um jogo pronto, tá, pessoal? Porque também a gente não precisa começar do zero. Eu acho que a gente pode olhar muita coisa pronta, né? E a partir daquela construção, bom, como é que eu posso dar a minha cara nessa construção? Como é que eu posso inovar? Como é que eu posso mudar, tá? Então, esse aqui, que na verdade eu queria fazer um outro, não consegui naquele momento, mas aí fiz esse, agora eu já sei como é que faz o outro, tá? Resumindo. Então, pessoal, aqui tem a fonte, claro, e deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. Não sei se por conta da internet... Acho que ele não vai... Tá, mas em todo caso ele está aqui no GeoGebra. Eu estou usando o GeoGebra o que eu fiz o download, que eu instalei no computador. Pessoal, ele é um jogo assim, o jogo em si ele é simples. A gente sorteia um número
e o objetivo dele é pintar todos os quadradinhos de vermelho. Jogo das cores, tá? Então aqui tem o botãozinho de instruções, ó. Você pode selecionar ou não, tem as instruções. E então sorteou aqui. É claro que ele foi elaborado para que tenha solução. Não sei se eu vou achar a solução aqui, tá? Mas ele tem solução. Então esse é o objetivo. Acho que eu não vou conseguir agora fazer. Ele tem toda uma sequência ali, porque como é um número aleatório, a gente constrói ele colorindo as partes. Mas o que eu queria chamar a atenção disso, pessoal? Porque no GeoGebra, agora eu posso ficar até às 5 da tarde, é só de fechar o computador que a solução funciona, tá? Mas ele tem solução sim, porque eu já... Pessoal, no GeoGebra, ele tem... Aqui, ó, se eu clicar em propriedades... Vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Tem uma janela aqui chamada programação, tá? Dá para fazer algumas programações, mas um pouquinho diferente daquelas que a gente está acostumado a fazer, por exemplo, quando trabalha com Scratch, com Python. Então, ele dá essa ideia de programação um pouco diferente, mas a gente consegue fazer alguma coisinha aqui. Também dá para colocar alguma condição aqui, por exemplo, agora não está aparecendo, aqui ó, condição para exibir os objetos no sentido, olha, se o x for diferente de 0, e y diferente de 0, e z diferente de 0, então ele vai fazer isso, tá? Só que é pouco tempo para mostrar todas essas possibilidades. Mas eu, na minha opinião, não acho ele adequado para fazer esse tipo de atividade, porque, por exemplo, o Scratch seria mais tranquilo. Trabalhar com os blocos lógicos, o Python, outro ambiente de programação, tá? Ele tem as suas vantagens lá, o visual, a álgebra, a geometria, tá? Então a gente sempre tem que olhar com o que eu quero fazer, e não é que um ambiente, um software é melhor ou pior que o outro. Eles são diferentes, eles têm propostas diferentes, tá? Então esse aqui, realmente eu tive que aprender, eu nunca tinha feito esse... joguinho, tá? Já tinha visto vários joguinhos no Scratch, no GeoGebra, e ele vai, a novidade é que tem essa questão, porque daí a gente define o quadrado, define os quadradinhos, e justamente lá na programação é que vem, ó, ao clicar, já estou quase terminando, tá, pessoal? Então, ao clicar, ele vai mudar a cor, e claro, daí a gente joga aqui para mudar a cor. Então, ele tem, ó, ao clicar, acontece isso, ó. Tá? Olha! Pô, acabou. Sem querer, né? Eu falei, sem querer. É que ele é construído assim, pra... Tá, pessoal? Acho que do ponto de vista das atividades... Tava aqui, tá? Deixa eu só... Aqui, pessoal, tem mais dois joguinhos, ó. Esse aqui é bem interessante, não sei se vai abrir aqui por conta da internet, mas ele é bem interessante, é esse aqui, ó. Não sei se você já... Não sei se ele vai funcionar aqui. Mas eu tenho o link para vocês. Também é possível construir, tá? É um pouquinho mais que também, perdão, é assim, ó, quando a gente clica aqui, aí seleciona o verde, ó, e vai, ele é parecido com o anterior. E também tem, na verdade eu queria fazer esse aqui, que é o mini Sudoku, ó, também, ó, tá? Então são coisas assim, talvez para fazer com os alunos eles vão demorar mais, vai precisar da orientação do professor. Mas são coisas porque os jogos eles estão intimamente ligados com a questão do pensamento computacional. A construir o jogo, né, pensar, bolar uma estratégia, o que pode ser feito, a questão da abstração, então também é possível, tá? Então eu deixo também esses aqui, esse aqui eu vou tentar, esse aqui eu não finalizei ele, mas é possível... Bom, para finalizar, pessoal, eu queria mostrar para vocês...
Já estou no... Esse aqui é o site do GeoGebra Online. Não sei se alguém de vocês já acessou. Alguém nunca? Quem nunca acessou? Então assim, gente, vocês... Agora vocês vão sair com um monte de fonte de pesquisa aqui, tá, pessoal? O GeoGebra Online, então assim, ó, ele inclusive dá para usar no celular, dá para... E aí você pode fazer um cadastro aqui. Eu já estou direto no meu aqui. Simplesmente, pessoal, vocês vão aqui, fazem um cadastro, colocam a senha de vocês e aí vocês têm a página de vocês no GeoGebra Online. Vocês podem usar o GeoGebra aqui, tá, pessoal? Ou vocês podem fazer no computador e salvar as atividades aqui, tá? Vocês podem compartilhar a atividade com o colega via link ou compartilhar com o público em geral. Tá, pessoal? Tem todas essas possibilidades. Eu, assim, gosto muito de usar o do computador. Eu não me dou muito bem com o GeoGebra Online aqui. Mas eu faço no computador e depois salvo aqui, compartilho aqui, tá? Eu acho mais simples trabalhar no computador com ele instalado, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó. Materiais, de modo bem... Então, tem uma série de materiais. Tudo que vocês jogarem aqui, alguém já pensou e já fez, tá? Aquela tristeza, né? Vocês, a gente tem uma ideia para fazer uma atividade. Joga aqui, já tem 1 milhão de construções prontas, né? Tá, pessoal? Ó, aqui o círculo do triângulo, tá? Então, aqui, ó. Aqui é o meu perfil. Então, aqui é onde eu tenho as atividades, tem um monte de coisa aqui. Esse aqui é um livro que nós fizemos, que eu falei do projeto. Inclusive, dá para criar livros aqui, gente. Criar um livrinho online e colocando todas as atividades aqui dentro. Ó, aqui tem uma série de atividades, ó. Tem sobre parábola, tá? Ó, próxima. Tem sobre outra atividade de parábola. Então, ele tem essa... Isso aqui demandaria um outro curso para a gente só trabalhar como... usar um GeoGebra. Mas para finalizar, eu quero mostrar para vocês como é que inclui uma atividade, então, no perfil de vocês do GeoGebra Online. Então, criaram a continha de vocês. Aqui, ó, criar, bom, uma pasta, uma atividade ou um livro. Tá, pessoal? Vamos fazer uma atividade aqui. Então, vou colocar aqui um... triângulo, por exemplo. Aí dá para inserir texto, dá para inserir vídeo, imagem, arquivo PDF, o que vocês quiserem, vocês conseguem inserir aqui, de arquivos, né? Mas eu vou clicar em GeoGebra. Inclusive, as atividades que estão publicadas, vocês conseguem puxar o link para inserir aqui, tá, pessoal? Mas eu quero uma atividade que eu tenho no computador, tá? Então, aqui, enviar applet, escolhe o arquivo, vamos ver se vai dar certo essa aqui, curva de Koch, tá? Só que assim, então ela ficou... Tem um problema que às vezes a gente precisa ajustar, porque a atividade é muito grande, tá, gente? Então, tem tudo isso... Tá, gente? Então, pode fechar. Mas, enfim, ele tem uma limitação de tela, né? Coisas que a gente tem do software. Tá, pessoal? Então, aqui está a atividade. Ó, eu não vou modificar, eu simplesmente vou salvar a atividade. Feito. E vou gravar e fechar. Bom, aqui que tem as opções que eu falei para vocês, ó. Particular, eu posso simplesmente gravar só no meu perfil, só eu tenho acesso, copiar, compartilhar com o link, aí todas as pessoas que têm o link conseguem acessar, ou público, tá? Eu vou só deixar aqui o compartilhado com o link, gravar, tá? Tá aqui, gente, ó, só não sei aonde... Aqui, eu chamei triângulo, mas era curva, nada a ver, né? Então, quando clicar aqui, ó, se eu quiser publicar essa atividade, vem aqui em publicar.
abrir com o app com GeoGebra app, ou editar atividade, ou copiar atividade. Aqui, ó, editar atividade, aí vocês podem enviar o link para o colega, e o colega pode trabalhar ao mesmo tempo que vocês ali. Cada um vai lá, marca um ponto, tá? Que eu acho que assim, é bem interessante quando a gente quer fazer uma atividade, que está cada um no seu computador, né? E contribuindo. Então, o GeoGebra, essa versão do GeoGebra, o GeoGebra Online, ele tem essa possibilidade. Desde que nem Google Drive. Está cada um lá trabalhando o seu texto, né? Você compartilha um texto no Google Drive, tá? E cada um vai lá e contribui. E, inclusive, para finalizar, não vai dar tempo de mostrar aqui, vocês podem fazer a atividade e estou numa aula de geometria, por exemplo. Eu quero que o aluno interaja com a atividade e responda umas questões. Vocês podem fazer a atividade, publicar aqui, compartilhar, colocar questões, compartilhar com os alunos e eles vão lá, respondem, cada um responde a sua atividade, a resposta vem para mim, tá? Então ele tem essa possibilidade também, tá? Bom, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Então, para finalizar, trago aqui o professor Maltempe, junto com o Greito, né, colocar, então, tem sobre as vantagens, né, as características do pensamento computacional aliados ao processo de fazer, aprender, né, matematicamente, valorizam ali, tem uma série de itens aqui, né, mas é a questão do resolução de problemas, né, pessoal? Pensar, eu acho que é pensar na estratégia para resolver o problema, tá? Voltar para ver se a solução não é aquela coisa mecânica, muitas vezes, né? Então, pensar sobre formulação criativa de soluções. Olha, 3 soluções diferentes eu trouxe para vocês para o mesmo problema. Então, ter essa possibilidade, entre outros itens aqui. Tomada de decisões individual, coletiva, e assim por diante. As referências aqui, mais que eu citei. Peço licença para, antes de finalizar, divulgar uma revista que a gente tem na Universidade Federal da Fronteira Sul, tá? Se alguém quiser contribuir com um artigo, é uma revista que ainda não passou por um processo de avaliação, né, pela CAPES, mas a gente já tem 4 publicações por ano, tá? Então, fica aqui depois o convite para vocês, tá? Eu vou disponibilizar ali o material e vocês têm... Aqui tem o link, tá, gente? E muito obrigada, tá, gente? Espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês e socializando um pouco a minha experiência. Bom, então, em nome da Comissão SMEM, eu parabenizo a professora Rosane, né, pela abordagem muito rica, muito necessária também para todos nós. E nós vamos abrir para perguntas, tá? Então, quem gostaria de começar? Fiquem. Vocês estão pensando na sala de aula de vocês, né? Quando eu vou... Mas é isso, gente. Acho que enquanto vocês pensam que nem eu falei, o pensamento computacional, ele é ali o pano de fundo, mas mais a questão do dia a dia na sala de aula, né? Porque a gente estuda, a gente pesquisa, aí vai para a sala de aula, o que faz? E é um assunto, assim, que é novo, mas ele tem muitas... não tem uma única definição, tá? Então depende qual que é a vertente, qual que é o caminho. Se a gente olhar vários autores, tem várias definições distintas, né? Mas assim, tá lá na BNCC, né? Principalmente quem vai trabalhar na educação básica, né? Tá lá na BNCC, compete a área da matemática trabalhar. Se vocês olharem na BNCC, só que não diz como é que faz, né? E aí não tem muitos... Os livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio, eles já trazem alguns direcionamentos, mas também tem uma questão um pouquinho, acho que, preocupante, porque tudo isso, pessoal, demanda tempo para fazer,
Se a gente vai fazer uma atividade em sala de aula, por que às vezes o professor ele fica muito no tradicional? Porque é o que dá tempo de fazer, gente. É o que ele consegue conciliar ali, porque ele tem um currículo, ele tem... E aí, bem isso... Exato. Então, assim, talvez agora com os itinerários formativos, com o novo ensino médio, não sou favorável nem contrário, mas essas novas possibilidades que estão se desenhando, dá para avançar, fazer alguma coisa, tá? Não estou defendendo A nem B, só colocando essas possibilidades. Porque uma programação, uma atividade, a gente não faz uma programação assim, ó. Tem que pensar, gente, tem que bolar estratégias, né? Então, claro, é uma possibilidade usando GeoGebra, assim como tem vários exemplos usando Scratch, Python, entre outras. Robótica, né? Dispositivo de robótica. É isso, gente. Oi, boa tarde, Francisco. Tudo bem? Queria congratular a professora pela apresentação, essa abordagem que traz do pensamento computacional. Né? Achei interessante essa parte da parte teórica e tentar aqui trazer esta componente da prática, né? Que muitas das vezes não tem sido fácil, né? Por causa desses movimentos que tem existido, que em algum momento eu fico contra, né? Questões do movimento, que as pessoas irem na direção do pensamento computacional e muitas das vezes não terem bases sólidas para trabalharem com a questão do pensamento computacional e acabam trazendo só abordagens teóricas, né? Mas por uma questão só também de poderem quererem publicar nessas áreas, né? Então eu achei interessante essa colocação que nos traz. Mas depois surgiu-me uma pergunta, talvez falando dos nãos, talvez é que os nãos, falar do não do sim, né? Talvez é o que pode me fazer entender muito bem, porque o que é que não seria pensamento computacional ao professor levando essa questão do Python, levar o GeoGebra, trabalhando, usando esses recursos. Para mim, queria entender o que não seria um pensamento computacional lá na sala de aulas, mesmo o professor trabalhando com a questão da GeoGebra, trabalhando com Python e levar atividades para lá. O que é que não seria o pensamento computacional? Não sei se fiquei... Sim, eu entendi. Na verdade, assim, sai um pouco do Python, do GeoGebra, né? Eu entendo que é toda aquela atividade em que o aluno faz mecanicamente. Tá? Pensando em que ele não tem, ele só tem uma continha, mesmo que ele vá pensar na conta, ele vai ter que bolar uma estratégia para resolver. Então, porque, por exemplo, assim, já respondo a questão do computador. Porque o que traz, por exemplo, como atividades desplugadas? Uma trilha, um jogo, ele tem que pensar numa estratégia para resolver o problema. Agora, quando a gente vai para o computador, e aí enquanto tu fizeste a pergunta, eu me lembrei que por conta do curso de extensão, eu analisei vários livros didáticos, tá? E alguns livros didáticos trazem assim, construir o gráfico de uma função do segundo grau. Pensamento computacional. Lá está como uma atividade para desenvolver o pensamento computacional. Então, se a gente olhar o GeoGebra, e tem esse tipo de atividade, se a gente colocar o GeoGebra, é só ir lá escrever y igual a x² mais 2x e tal. Para mim, assim, não é que não vai desenvolver pensamento computacional, mas é uma atividade muito simples, assim, é meio que mecânica, tá? Na minha visão, assim. Claro que eu sempre penso nessas atividades em que o aluno tem que pensar tem esse reconhecimento de padrões, tem, por exemplo, uma sequência, quando a gente vai trabalhar uma progressão geométrica, uma progressão aritmética, tem algo que se repete ali, tem um padrão que se repete. Eu preciso pensar em escrever a lei geral de formação da sequência. Então, no meu entendimento, são essas atividades.
não parei muito para pensar o que não é assim. Mas, por exemplo, essa poderia construir, aí já estava mais elaborada a questão do... mas é usar essas possibilidades de montar essas estratégias para resolver o problema. Que claro que nem toda atividade vai abordar todos aqueles aspectos do pensamento computacional. Às vezes aborda uma e não aborda a outra. Mas eu vejo como essa estratégia para... Porque como está fortemente ligado à resolução de problemas, é pensar nesses problemas. Não sei se respondi a tua... Não sei se o professor Maltempo também gostaria de contribuir, mas eu nunca tinha parado para pensar o que não é. Agora tu me fizeste olhar mais assim o que não seria. Mas me chamou a atenção dessa atividade que eu encontrei no livro didático, era simplesmente escrever algoritmo da divisão de Euclides. Alguns livros trazem, gente, como uma atividade para trabalhar pensamento computacional. Algoritmo de divisão de Euclides. Para mim é um processo mecânico, enfim. Não sei se o professor quer. Bom, boa tarde a todos. Olha, eu acho que é uma pergunta interessante, porque a gente já visto que não há uma definição consensual. Pensar no que não é um caminho para poder também entender o que é. Então, acho que é muito interessante. E, para mim, assim, não é algo trivial. Né? Algo que você tem uma resposta do tipo sim ou não, algum tipo de atividade que te leve para esse caminho, né? Em que você tem certezas desse tipo, né? Resolve um problema, acha uma solução que é sempre aquela. É algo que não te faça pensar, né? Porque o objetivo, o fim é desenvolver o pensamento. Desenvolver o pensamento racional, o pensamento que pode partir, inclusive, de intuições. Eu acho que a programação, ela dá muito essa margem para testar, para você experimentar, para você num contínuo, né? Num contínuo, porque você está envolvido na atividade, você experimentar, errar e não entender aquilo como um erro, nem na matemática, muitas vezes a gente assume como um erro algo ruim, mas algo que te move, né, a continuar. Então, isso para mim está relacionado com pensamento computacional, né? Ou com pensamento matemático, ou pensamento racional, certo? De você buscar soluções para problemas não triviais, pensar em estratégias, e ao longo desse caminhar, pensar sobre o próprio caminhar, né? Acho que isso daí está envolvido. Ou se for alguma coisa assim muito trivial, tipo, se não, resposta no final de livro, um exercício com uma única solução, esse tipo de coisa, não favorece esse tipo de atitude, porque também é uma atitude frente aos problemas, né? É aquela atitude com querer chegar na resposta. A ideia é o processo todo, né? Possíveis, né? Que você possa ponderar sobre elas. Né? Tudo bom? Oi, Rosiane. Boa tarde, eu sou a Natália. Tudo bom, Natália? É muito legal o seu trabalho, gostei da sua palestra. A minha pergunta, mais um comentário também, mas uma pergunta. Eu gostei dessas possibilidades que você trouxe, né? Eu achei interessante, principalmente a parte que você explicou sobre o pensamento computacional, em relação às atividades plugadas e não plugadas, né? A gente pensa em atividade, em pensamento computacional, pensa em coisas com computador e tal, e não necessariamente. Então eu achei isso bem legal, não tinha essa visão. E uma coisa que eu achei interessante também é que, por exemplo, tem essas possibilidades mais simples, né, que você comentou, as possibilidades mais complexas, mas dentro das duas, nós, né, como professora, a gente precisa ter essa afinidade com o software, com o projeto, que para mim eu achei assim, muito difícil. Eu não sabia disso de criar ferramentas, né,
Então a gente tem que ter essa especialidade ali para poder auxiliar os nossos alunos, né? E aí, novamente, criar ferramentas. Eu achei incrível, porque tipo, traz essa possibilidade do aluno colocar o seu ali, colocar a sua criatividade e fazer parte da programação ali também, né? Então, tem a mão na massa, né? Dessa programação, né? E aí, são duas perguntas. Da sua parte, você falou que você já orientou trabalhos com GeoGebra, mas antes de você trabalhar com pensamento computacional em si. Aí eu queria saber da sua parte, da sua experiência, como que foi essa sua chegada nessa área, né? Ótimo. Que motivou a te trazer para esse movimento, e se você já, os seus pensamentos, né, desse pano de fundo aí. E eu também queria saber desse curso de extensão que você comentou, como que está sendo essa experiência de você trabalhando com professores, com professoras, em especial essas dificuldades que os alunos eventualmente já tiveram da sua experiência, ou os professores de curso de extensão já tiveram, em relação a trabalhar com software. Tá? Então, como você chegou no conhecimento computacional, no curso e essas dificuldades. Sim, obrigada, Natália. Na verdade, vamos por partes, então. Eu já tenho, enquanto tu falavas, eu lembrei que eu já tenho alguns anos de sala de aula, tá? Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha o Cabri, não sei se alguém de vocês já, os mais antigos, e o Cabri já não era nem livre, só a universidade tinha, e lá a gente tinha o comando que era criar macros, que na verdade depois ficou muito mais simples, né? Então essa coisa de criar ferramentas, o GeoGebra eu acho que é fantástico, e é uma possibilidade, tá? Porque hoje a gente já tem o GeoGebra 3D também que dá para fazer maravilhas, né? Nesse sentido. Só esse parênteses dessas possibilidades. Bom, sobre a minha trajetória, na verdade, vocês ouviram, né, que a minha formação é matemática. Mestrado, doutorado em matemática pura, tá? Só que eu trabalho numa universidade, depois de tantos idas e vindas, eu fui parar numa universidade que tem o curso de licenciatura em matemática, mas eu sou licenciada em matemática. Tá? Tem o curso de licenciatura e hoje a gente tem o Profimate. Só que o Profimate a gente trabalha um pouquinho diferente lá. A gente faz uns trabalhos mais assim próximos da educação matemática, tá? Exato, eu falo, nós somos o ponto fora da curva, tá? Então os alunos, até por conta do corpo docente que tem lá, tem a Nilce, né, que é formada aqui, tem outros professores, e que a gente também tem essa preocupação com o ensino. Mas a gente também tem que entender como é que o estudante aprende, como é que o aluno não é simplesmente jogar a atividade lá, fazer um produto, porque o Profimate ele tem essa perspectiva do produto, né, final, enfim. Mas tá, ok, será que vai funcionar? Então, começou com isso. E por conta da pandemia, muita coisa mudou. Eu falei da Nilce, não sei se alguém de vocês já ouviram falar, a Nilce trabalha lá na UFFS, e aí a gente trabalha juntas, assim. E nós começamos a ter que nos virar na pandemia para sobreviver, inclusive, né? E nós fomos demandadas pelas secretarias estaduais do entorno lá de Chapecó para ensinar, trabalhar com Google Drive, essas coisas assim. E nós começamos a trabalhar com professores que trabalham a disciplina de informática nas escolas. Algumas escolas, gente, no interior do Brasil, anos iniciais, eles têm a disciplina de informática. E aí começou a surgir, porque pensamento computacional é meio que coisa de moda também, tá? A Secretaria Municipal adora essas coisas, palavrinhas novas ali, né? Então a gente foi, aí a gente começou a estudar, a Nilce também tinha um projeto. Esses termos das modas, demanda assim, olha pessoal, tem que dar um curso de extensão do pensamento computacional. E eu acho que o nosso papel como professores universitários, a gente tem essa responsabilidade de dar um retorno para a sociedade. Aí a Nilce começou com um projeto, eu comecei a estudar, enfim, vai, aprende com os colegas que estão lá na sala de aula, porque aí, gente, eles não tinham um currículo para trabalhar a disciplina de informática. Tá? E muita gente formada em matemática, que fez especialização em tecnologias e que está trabalhando a disciplina de informática. Lá eles começam desde ligar o computador, ensinar a criança a ligar o computador, ensinar a criança a fazer joguinhos, trilhas, primeiro atividades desplugadas, depois atividades com o computador, porque não dá para colocar uma criança de primeiro ano lá pequenininho já
programar no GeoGebra, né? Não dá. Então, pessoal, e aí eu fui assim, porque eu sempre gostei muito de tecnologias. O GeoGebra eu trabalho bastante tempo, assim, inclusive eu tinha um projeto de pesquisa, ainda tem, assim, em que a gente elabora atividades no GeoGebra que a gente chama de objetos virtuais de aprendizagem, tá? E aí, inclusive para os professores, mas aí é um processo um pouquinho diferente do pensamento computacional. São, assim, atividades mais elaboradas em que o professor leva para o estudante e o estudante manipula e a partir daquela manipulação ele vai tirando as próprias conclusões, né, ali. É por isso que aquele objeto que eu mostrei para vocês, ele não é um objeto simples de construir. Não é impossível, mas é um objeto que aquele dá a propriedade da elipse, tá? Então, eu senti, assim, necessidade de... Apareceu a oportunidade de eu fazer pós-doutorado e senti a necessidade, gente, de aprender mais, porque como eu falei, a minha formação é matemática. Então, foi nesse período, assim, que eu comecei, com leituras e... Bom, o que está mais próximo de tecnologias, da área de tecnologias? Então, foi isso, E a gente está sempre aprendendo, porque aqui eu estou trabalhando mais com Scratch, né, Ingrid? Com Python, e me desafiei a pensar em atividades no GeoGebra para apresentar para vocês. Então, juntando um pouco aqui, aí lembra de um aluno que fez uma construção lá, não sei, em 1900 bolinha, daí junta, resgata, e hoje em dia a gente tem todas essas atividades salvas, né, vai juntando. A mesma atividade, a curva de Koch, que eu falei para vocês, eu tive uma das primeiras estudantes do Profimate, que trabalhou com fractais. Mas naquela época não se falava em pensamento computacional. E o que ela fez? Construiu as atividades com os alunos. Claro que lá tinha os passos, os alunos meio que seguiam a receitinha do bolo, né? Os passos num outro contexto. Então a gente também tem que ter isso presente. Às vezes a gente faz uma atividade num contexto, aí aquela mesma atividade, ela pode ser feita naquele outro contexto, com outro olhar, explorando outras possibilidades. Então é mais ou menos isso, gente, a história da... Não sei se respondi todas as perguntas, Natália. Já respondeu. Tá. Do curso, tá. Bom, gente, assim, curso de extensão é curso de extensão em qualquer universidade, tá? Muitas vezes, a ideia é, claro, a gente abriu para professores da educação básica e também para alunos do curso de licenciatura. Os professores, eles têm vontade, têm interesse, têm a demanda, mas muitas vezes eles não têm horário. Então, infelizmente, a gente tem pouquíssimos professores da educação básica participando do curso. A maioria trabalha em escola particular, que é outro contexto. Tem o laboratório de informática, Temos alguns professores que atuam em escolas públicas também. Mas está sendo assim, uma experiência, o curso não terminou ainda, tá? Então a gente está produzindo os dados. Ontem mesmo teve uma etapa do curso e a gente está lá também. Claro que eu tenho que produzir os dados também, porque o objetivo é não só trabalhar o curso de extensão, mas a minha pesquisa, né? E também como uma possibilidade para mostrar para eles essas novas, porque eles também precisam estar atentos a essas novas demandas. BNCC está lá, gente, concordando ou não, quem está na sala de aula recebe um currículo, muitas vezes sem orientação, tá? Então a gente tem que fazer esse trabalho para tentar minimizar os impactos. A gente concordando ou não, o que pode ser feito? Cada estado trabalha de um jeito. Aqui em São Paulo tem os itinerários formativos, em que o pensamento computacional, junto com cultura digital e mundo digital, acho que é o tecnologia digital, agora não lembro o nome, aparece no currículo de uma disciplina de tecnologias, não é nem no currículo da matemática. Tá? Agora acabou de sair uma complementação à BNCC, em que as escolas têm 1 ano para incluir computação básica nos seus currículos. Aonde? Criando uma disciplina nova de informática, colocando na disciplina de matemática,
sabe, usando os itinerários formativos do ensino médio, não sei. Está o documento lá, a partir de novembro desse ano as escolas têm 1 ano. E não é só pensamento computacional que tem que trabalhar, tem mais 2 eixos, cultura digital e mundo digital, né? Eu sei que mudou o nome, que é o universo inteiro da ciência da computação. Mas claro que a gente trabalha essas ideias na escola, tem que trabalhar, mas a ideia não é que o aluno saia de lá programador, né, gente? Não, essa não é não tem que ser a estratégia, né? Então, Natália, assim, a gente está lá com o curso, os alunos da graduação que estão participando, também para eles. Então, o curso, que era um curso de extensão, agora tem um grupo com formação continuada e um grupo com formação inicial. Então, a gente tem esses dois grupos que eu espero também que saiam trabalhos dali, né, artigos, porque o objetivo do pós-doutorado não é escrever uma tese, uma dissertação, mas é também, além do aprendizado, eu acho, porque toda essa experiência desse 1 ano, eu estou desde março aqui, volto para Chapecó, lá para o UFFS, em março do ano que vem. Eu falo, tudo isso não se mede em 1 ano, né, Paula? Não é 1 ano que... aliás, tudo isso não se mede em 1 artigo, 2 artigos, todo esse 1 ano de aprendizado. Possibilidades de trabalhos futuros, orientação, ideias para levar para os alunos, além do conhecimento. Mais alguém? Eu faria uma pergunta a você. Eu quero agradecer a oportunidade de te ouvir, de ouvir você, uma amiga de GPI. Tem sido muito bom as nossas conversas. E assim, eu gostei muito da sua interrupção com o pensamento algébrico. Sabe, sempre você dando ênfase, principalmente naquela divisão do segmento. Você dá álgebra. A construção algébrica. Mas aí, em certo momento, para mim olhar muito, você falou assim, tem uma abstração, mas é diferente daquela abstração. Não consideraria abstração, né? Você, assim, usou na fala. Aí eu falei, poxa, que abstração é essa, diferente da abstração do pensamento, também alcançada no pensamento algébrico? Né? Qual é a natureza dessa competência, vamos dizer, né? Não sei se a palavra é competência, que são aquelas características do pensamento, né? Que tem automação. Depende do autor. Aqui, deixa eu até voltar. Eu queria saber a sua. Eu queria a sua opinião. Já vou. Não é um bate-papo, tá? É uma conversa assim, que eu queria. Porque assim, eu sei o que ela quer dizer quando ela sinaliza a abstração tá ali, que ela está fazendo ali, daquele resultado algébrico, para a construção lá no GeoGebra. Tá? Mas o que de abstrato ali é modificado, né, nessa passagem do algébrico para o computacional? Mas assim, é para você pensar, responde também se achar, pode conversar comigo depois, sabe? Totalmente aberto. Não, é por isso que eu falei, obrigada, Gessiara. É que assim, eu até, por isso que eu falei o abstrato, mas o termo não é, porque se a gente olhar, o que é de abstrato aqui, é porque quando a gente vai trabalhar com a linguagem de programação, o algoritmo, por exemplo, lá no Scratch ou no Python, então eu tem uma parte matemática ali que eu preciso transformar para aquela sintaxe lá do algoritmo, né? Então ali já a abstração não é o que a gente trabalha na álgebra, né? Nesse sentido. Mas eu penso, talvez eu não fui feliz no nome, na palavra abstração, mas nem generalização. Eu não saberia usar o termo correto agora, mas no sentido assim de que a gente... Por exemplo, criar uma ferramenta. O criar uma ferramenta ali, ele te permite reproduzir aquele processo, sem toda vez fazer o passo a passo. Não é abstração, não é... O controle deslizante, ele te permite analisar outros casos.
Mas não é uma generalização, não é tampouco uma abstração. Só que a abstração, quando a gente vai lá para a ciência da computação, ela tem um outro contexto. Simplesmente, eu posso, por exemplo, ter um probleminha ali, e como é que eu passo agora? Eu vou usar o Python. O Python tem uma linguagem de programação, tem uma sintaxe. Exato. Então, é mais nesse sentido Então, por isso que eu falei, eu pensei, quando eu falo abstração, não é no sentido que a gente tem da... Sei que é algebrista, né? Mas é isso, gente. Eu acho que é isso que o professor Maltempo colocou. A gente também não pode entrar numa neura, né, pessoal? Ai, meu Deus, pensamento computacional e tal. Gente, é fazer o que a gente está fazendo, mas com um outro olhar. Talvez assim, aquela coisa, olha, aquela atividade que eu passava para os alunos, simplesmente pedir a resposta, o resultado final. Não, agora eu vou olhar mais para o processo. Quem sabe a gente faz agora um pouquinho diferente, pessoal, sabe? Porque não tem, gente, senão a gente não consegue fazer. E tem muita coisa, e muitas dessas atividades a gente precisa relembrar conceitos matemáticos. Como é que divide um segmento em 3 partes iguais? Preciso ir lá, se eu não lembro, pesquisar. Então, essa coisa dos conceitos matemáticos, dos conteúdos envolvidos, o que eu aprendo de matemática também. Porque não é só desenvolver o pensamento computacional. O foco do professor de matemática é ensinar matemática, né? Fazer com que o aluno aprenda matemática também. Mas aprenda não só o conceito, aprenda a pensar sobre, aprenda bom. E isso, eu acho, só para finalizar, eu acho que é uma coisa boa quando a gente tem a oportunidade, que talvez, Natália, os professores relataram que nem todas as escolas têm um laboratório, eles têm um currículo para cumprir, né? Então, nesse ponto, a gente, mesmo as escolas particulares, a gente tem muita escola particular com currículo tradicional, gente, que segue lá o que mais tradicional que muita escola... que está lá é o livro, e o livro bem tradicional, é o A mais B e deu. Mas assim, então é essas possibilidades do que pode ser feito, do que pode ser melhorado, né, tendo esse foco assim da aprendizagem, fazer com que o aluno pense sobre... só para finalizar, por isso que eu acho assim interessante quem tem a oportunidade de trabalhar, porque se a gente usa uma linguagem de programação, porque às vezes a atividade desplugada dá para sair pela tangente, né? O aluno está ali montando uma trilha, mas se eu fizer assim, atravessou o rio. Agora, se a gente usa uma linguagem de programação, pessoal, o computador não roda se eu não colocar certinho. Se eu uso Scratch, se eu uso Python, não sai do lugar. Tá? E aí até que eu não colocar a sintaxe certinha lá, o comando certinho. Então, isso faz com que o aluno pense sobre o que ele está fazendo. Então, acho que isso, quem tiver a oportunidade de trabalhar um pouquinho sobre, usando nem que seja o Scratch ou outra linguagem de programação, aí não tem como, tem que também ter isso em mente, né? Que algumas regrinhas ali precisam ser seguidas, porque o computador, ele não entende o que eu falar para ele só entende os comandos e a linguagem ali. Vocês têm mais perguntas?